paz do Senhor esteja com todos. Hoje nós vamos mergulhar fundo numa passagem riquíssima do livro de Números, uma história antiga que nos revela uma verdade poderosa sobre propósito e chamado. Vamos descobrir juntos o que realmente significava ser separado para uma missão divina e como essa consagração de milhares de anos atrás ainda fala e muito ao nosso coração hoje. Mas antes da gente entrar nos detalhes, fica uma pergunta no ar. Uma pergunta que, na verdade, prepara a nossa mente e o nosso espírito para tudo que vem depois. Qual é o primeiríssimo passo para um propósito maior? A resposta que essa passagem nos dá pode não ser a que a gente espera, mas ela é a base, o alicerce de tudo. E o nosso estudo vai seguir um caminho bem claro, em 5 etapas. Primeiro, vamos falar sobre a importância de uma luz para o caminho. Depois, sobre a purificação para o serviço. Em seguida, vamos entender o que significa ser uma oferta viva. E então, o chamado para servir e, por fim, talvez o mais importante, como trazer tudo isso para as nossas vidas, para os nossos dias. Vamos começar então. Nossa primeira parada é uma luz para o caminho. E aqui já tem algo fascinante. Antes de qualquer ritual, antes de qualquer ato de serviço, a primeira ordem de Deus é simplesmente sobre acender as luzes. Parece algo simples, não é? Mas por que isso vem primeiro? Vamos descobrir. Essa instrução para Arão é profundamente simbólica. A mensagem é clara. Antes que qualquer serviço possa começar, a presença de Deus, simbolizada por essa luz do candelabro, precisa iluminar o caminho. Essa é uma verdade fundamental para a nossa caminhada. Qualquer obra, qualquer ministério não começa com o nosso esforço, mas com a luz divina guiando o nosso entendimento e o nosso propósito. Com a luz estabelecida, aí sim podemos passar para a purificação para o serviço. E aqui, a palavra de Deus detalha os passos específicos que os levitas precisavam seguir. Isso mostra que não era um convite qualquer, um convite casual para servir. Era um chamado que exigia um preparo meticuloso e intencional. Olha só os detalhes: aspergir com água, raspar todo o corpo, lavar as roupas. Cada um desses atos externos simbolizava uma limpeza muito, mas muito mais profunda. A água representava a purificação da alma. Raspar o corpo significava uma remoção completa da impureza, da vida antiga. E as roupas limpas? Isso indicava um novo começo. Juntos, esses rituais eram um sinal visível de uma consagração que acontecia por dentro, no coração. Então, o ponto crucial é este: a consagração. Não se tratava apenas de uma limpeza física. Tratava-se de ser declarado santo, separado de uma forma única para um papel honroso e específico no plano de Deus. Era uma transformação completa de status, tanto diante de Deus quanto diante de toda a comunidade. Isso nos leva ao coração espiritual de todo esse ritual. Na nossa terceira sessão, uma oferta viva. Aqui, a gente descobre que os levitas não eram apenas servos. Eles eram, eles próprios, uma oferta especial a Deus, representando toda a nação. A expressão oferta movida é fundamental aqui. Diferente de um sacrifício que era consumido no altar, esta era uma oferta viva. A nação de Israel, através dos seus líderes, colocava as mãos sobre os levitas e os apresentava simbolicamente a Deus, como que movendo-os diante do Senhor, dedicando-os inteiramente ao serviço divino. E este slide ilustra perfeitamente o porquê disso. Originalmente, Deus havia reivindicado para si cada filho primogênito em Israel. Mas, em sua maravilhosa graça, ele providenciou uma substituição. Ele aceitou a tribo inteira de Levi no lugar de todos os primogênitos, tornando-os uma oferta viva em nome de toda a nação. Pense nisso, uma tribo inteira dedicada ao serviço em nome de todos. Vamos para a próxima sessão para ver como isso tudo acontecia na prática. O chamado para servir revela que a consagração não foi um evento de um dia só, mas o início de um compromisso para a vida inteira, cuidadosamente estruturado em fases bem claras e com um propósito definido. Observe este ciclo de vida de serviço. Começava aos 25 anos, com o serviço ativo principal indo dos 25 aos 50. Mas o que é realmente bonito é que depois dos 50 eles não eram descartados. A sabedoria deles, a experiência, era valorizada e eles passavam a ter papéis de mentoria, de auxílio aos mais novos. É um modelo belíssimo de serviço ao longo da vida. E quais eram exatamente as suas funções? Este slide resume bem. Eles eram um presente para os sacerdotes, servindo ao povo.
auxiliando nos sacrifícios que faziam expiação pelos pecados e, o que era crucial, guardando a santidade do santuário. Eles eram os guardiões do espaço sagrado de Deus. Pense na magnitude disso. Não eram apenas alguns indivíduos, mas uma tribo inteira, uma linhagem inteira, separada para essa vocação divina. Isso ressalta a importância central que o serviço e a adoração ocupavam na própria estrutura da nação de Israel. Então, o que tudo isso significa para nós hoje? Vamos para a nossa sessão final, lições para os nossos dias. Como podemos pegar esses princípios tão antigos e aplicá-los à nossa própria jornada espiritual? A primeira lição é clara: somos chamados à pureza. Assim como os levitas precisavam se purificar por fora, o nosso serviço começa com um coração limpo por dentro. Um compromisso contínuo com a pureza espiritual e moral é o fundamento para qualquer serviço significativo para o reino. A segunda lição é sobre dedicação. Os levitas eram uma oferta viva, completamente entregues a Deus. Da mesma forma, somos chamados a oferecer nossas vidas inteiras, não apenas as partes que sobram. Uma vida totalmente consagrada a um propósito que é maior do que nós. E, finalmente, a dedicação se expressa através do serviço. Somos chamados a servir com um propósito. Assim como cada levita tinha um papel específico, cada um de nós tem um papel divinamente designado para cumprir na comunidade da fé. Encontrar e abraçar esse papel é a expressão final da nossa consagração. E assim, encerramos com esta reflexão. A história dos levitas não é apenas uma história antiga, é um espelho para a nossa própria vida. A purificação, a dedicação e o serviço são passos em uma jornada que continua até hoje. A pergunta que permanece, então, é profundamente pessoal. Para qual serviço cada pessoa está sendo chamada hoje?